gente vai falar sobre o contexto da fé, tanto no iluminismo quanto no período pós-modernidade. Mas para isso, nós precisamos entender o conceito de iluminismo e do conceito de pós-modernidade, cujos conceitos são bastante distintos. Então agora eu vou introduzir o que é iluminismo para vocês entenderem melhor. O iluminismo é a saída dos homens do estado de minoridade devido a eles mesmos, e a minoridade é a incapacidade de utilizar o próprio intelecto sem orientação de outros. Essa minoridade será devida a eles mesmos se não for causada por deficiência intelectual, mas sim pela falta de decisão e coragem para utilizar o intelecto como guia. Saper aude 11 usar seu intelecto é o lema do iluminismo. Assim, o filósofo alemão Immanuel Kant definiu esse movimento filosófico. E agora a Cíntia vai dar continuidade ao assunto falando sobre as luzes da razão e a fé na razão. Nesse sentido, ela pretende levar as luzes da razão às trevas da ignorância, do obscurantismo e compreende 3 aspectos diversos relacionados entre si. Primeiro dos 3 aspectos: extensão da crítica toda e qualquer crença e conhecimento sem exceção. Segundo, realização de um conhecimento que, por estar aberto à crítica, inclua organizar os instrumentos de sua própria correção. Depois número 3. O uso efetivo do conhecimento, assim atingido como fim de melhor da vida privada e social dos homens. Se por um lado, o iluminismo adota a fé na razão, pelo outro, ao mesmo tempo, esse poder da razão é limitado. Por outro lado, não existem campos privilegiados dos quais a crítica racional passa a ser excluída. Em particular, isso implicava os campos da política, da moral e da religião, que até então eram tabus para o pensamento racional, aos quais o importante filósofo, matemático racionalista francês René Descartes achava que a razão não tinha outra coisa a sugerir além da reverência das normas tradicionais. Os princípios racionais de governo. O iluminismo não aceitava as renúncias cartesianas. Ao contrário, estendeu a indagação do domínio da religião e da política, propondo uma religião natural ou a sustentação natural se dava em razão do homem, que era o deísmo, ao mesmo tempo que questionava os fundamentos do poder absolutista e procurava estabelecer os princípios racionais do governo e da organização social. Da mesma forma, evidenciando a importância dos sentimentos e das paixões na conduta do homem. Buscam novos pilares para a vida moral do homem. A valorização da ciência é a atitude do iluminismo que levará a ciência ao primeiro lugar na hierarquia das atividades humanas. A física, sistematizada primeiramente na obra de Isaac Newton, é considerada pelos iluministas como a ciência mãe ou como a verdadeira filosofia. No mundo pós-moderno, nos dias de hoje, a fé terá sentido se for compreendida como um meio de nos tornar agradável a Deus. Estava conversando com um amigo que frequentemente escuta sobre a vida, teologia, igreja, e ele comentou sobre a necessidade que temos hoje de reconsiderar alguns princípios e valores bíblicos à luz da necessidade pós-moderna em que vivemos. As verdades continuam as mesmas, mas a realidade mudou-se e tornou-se necessário perguntar mais uma vez sobre a forma como essas mesmas verdades e princípios serão relevantes ao nosso mundo. Isso, qual o significado da fé para o cristão pós-moderno? O que ele significa para alguém que vive cercado de recursos tecnológicos e científicos?
que têm uma boa renda e um padrão de vida saudável, num passado não muito distante, o exercício da fé acontecia em virtude das limitações que tornavam a vida insegura e frágil. Os pais, por isso, não sabem onde os filhos se encontravam aflitos, oravam para que Deus guardasse do perigo e do mal. Hoje, ao invés de orar, tomam o celular, ligam e imediatamente são tranquilizados. Diante de um problema de saúde, nossos avós oravam e exercitavam a fé, na esperança da intervenção divina. Atualmente, antes da oração, os cristãos pós-modernos buscavam o melhor especialista no seu plano de saúde e depositaram na contemporânea do profissional o cuidado e a cura do enfermo. As situações de risco e limite vão se tornando cada vez menores, requerendo de nós uma nova abordagem sobre a compreensão de fé. Para muitos cristãos, fé é aquilo que nos faz crer no impossível, que nos ajuda a enfrentar o improvável, ou que nos faz acreditar no sobrenatural. O problema é que para muitos cristãos pós-modernos, os recursos tecnológicos e científicos trazem possibilidades inimagináveis. Logo, muitos vivem toda a sua existência sem necessidade de adicionar a fé para atender a uma situação que efetivamente foge do seu controle. No entanto, quando o autor de Hebreus nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Tchau. Ele não se refere à fé como recurso que usamos nas situações críticas da vida. Quando as escrituras falam da fé, refere-se a um conjunto de realidades espirituais que interagem na experiência cristã. Podemos então considerar que a fé em ação é a obediência e a perseverança naquilo que cremos e que nos é revelado por Deus. Mas caramba, que esse menino para de gritar. Não pode... Mas caramba, que só pode ser o Lúcifer incorporado nessa criança maldita. Atrapalhou a minha filmagem, para. É neste contexto que podemos compreender melhor o valor e significado da fé para o crente de hoje. A fé se manifesta. Ela pode se manifestar de várias formas. Pode ser vinculada a razões emocionais, sentimentais, como um consolo que você recebe na hora de aflição que você está precisando, ou por motivos considerados nobres. O que é fé? Fé, para alguns, é a firme opinião do que é verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério. Ou seja, é o objetivo de verificação, esse critério, pela absoluta confiança que depositamos nessa ideia ou fonte de transmissão. Isso é a fé. A fé pode estar relacionada também a uma razão específica, como um sentimento por alguma pessoa. Mesmo assim, ela pode existir sem razão nenhuma, porque é uma fé e não precisa ter uma razão ou argumento. Assuntos ao vivo com o Fábio, que vai mostrar as entrevistas com 3 indivíduos de diferentes fés. Oi, moça? Eu? Senhora mesmo, tá fazendo entrevista, faz favor? Segura o microfone, por favor. Eu tô fazendo uma entrevista sobre fé. Qual que é a sua fé? Minha fé é católica. Católica? Qual que é o seu nome? Eva Maria.
Eva Maria, quantos anos a senhora tem? 22. 22 anos? O que é fé pra senhora? Uai, moço, pra mim, fé é ir na igreja. Acreditar em Deus. Acreditar em Deus? Quantas vezes por ano você vai na igreja? Umas 2 vezes por ano. Uma vez na Romaria de Trindade, outra vez no batizado do meu sobrinho. Mas por que a senhora vai? Não é porque às vezes precisa ir pra se purificar dos pecados, né? Purificar dos pecados? Isso. Ah, sim. Mas a senhora vai por quê? A sua mãe te ensinou aí? Uai, sempre desde pequena eu sempre fui, mas agora eu dei uma desandada. Uma desandada? Mas a senhora vai pra Trindade pra quê? Pra poder pagar meus pecados, né? Pagar os pecados? Não, certo. É porque eu tô fazendo a entrevista aqui, mas é só isso mesmo, tá bom? Obrigada. Muito obrigado. Eu estou aqui com a Jade. Qual que é a sua religião, Jade? Minha religião é budista. Budista? Isso. Fale mais sobre a sua religião. A nossa religião é várias crenças e várias deuses. Nós somos panteístas. Para nós, os animais são sagrados. São. Hoje no Brasil não é uma prática muito atual, né? No Brasil não tem muitas crenças, só na minha religião. Certo, então. Muito obrigado. Hoje estou aqui com a Maria do Carmo fazendo entrevista. Maria do Carmo, qual que é a sua religião, sua fé, hoje? Tem vários deuses. Vários deuses? Espíritos. Vai nas luzes. Deus.